O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje no mundo inteiro a igreja se reúne para a solene celebração pelos fiéis defuntos. Veja que o próprio título da solenidade já nos diz para o que nós estamos aqui reunidos. Para rezarmos pelos fiéis defuntos. Pelos fiéis. Então não é uma verdade que a oração que nós fazemos aqui, ela se aplique e sirva para todos. Nós rezamos por todos, mas ela se aplica única e exclusivamente aos fiéis. Aqueles que morreram na fé em Cristo, na fé em Deus. Se uma pessoa morreu fora da fé em Cristo, fora da fé em Deus, não existe possibilidade de nenhuma oração por essa pessoa. Nenhuma oração tira ninguém do inferno. Nenhuma oração serve para aquele que foi condenado eternamente. Essa é a primeira coisa que tem que haver clareza na nossa mente. Que a Igreja Católica não está dizendo que há uma chance, uma oportunidade depois que a pessoa morreu. Então agora nós vamos rezar, porque aquela pessoa que foi infiel, desobediente a Deus, mau caráter, e insistiu no pecado, fechando as portas da vida, do coração para Cristo, conforme o livro do Apocalipse de São João. Eis que estou à porta e bato. E se você abre, eu entro e faço morada. Ora, durante a vida, Deus não fez outra coisa. Deus não faz outra coisa, senão bater e com insistência no coração do ser humano. Se o coração do ser humano se fechou para Deus, e não se abriu nesta vida, não haverá possibilidade nenhuma de que esse coração se abra na outra vida, na vida eterna. Como nós não sabemos, alguém aqui sabe? Quem abriu ou quem não abriu o coração? Alguém aqui sabe dizer? A não ser que seja por uma revelação privada. A não ser que Deus permita que a alma do fiel defunto venha se apresentar a você e dizer: estou queimando no fogo do inferno. Deus me defenda de ter uma visão dessa. Deus me livre. Mas só se for. E uma visão verdadeira, que não seja loucura da sua cabeça. E a primeira coisa que eu vou pedir é um exame psiquiátrico seu. Porque Deus não costuma fazer isso. Isso não é o ordinário. Então, como nós não sabemos, nós rezamos por todas as pessoas que faleceram. Amém? E se você reza,
Aí você diz assim, bom, então não está servindo para nada. Qual é a oração que não serve? Qual é a oração que é inútil? Deus que vive na eternidade, Deus que não está sujeito ao tempo, recebe a oração que você faz para a alma mais desavergonhada que você já conheceu, para a alma mais pervertida, para a alma mais perdida, para a pessoa mais pecadora. Hoje você reza por ela. E Deus recebe esta oração. E ela teve e tem a chance de Deus que não vê o tempo, Deus que não tem esse tempo cronológico, de ter batido na porta da alma, do coração dessa pessoa, na última hora, como bateu no coração do bom ladrão, na última hora. Sim, meu irmão, na última hora, naquela última fração de segundo, o coração de muitos se abre, integralmente, inteiramente, a Cristo Jesus. Muito bem. Esse momento em que a luz de Cristo brilha na vida do ser humano, e nós buscamos servir a Deus, obedecer a sua palavra, viver na sua presença. Por mais que nos esforcemos, por maior que seja a graça, sempre ficaremos a dever. Sempre ficará aquém de tudo que Deus tem feito por nós. A maioria de nós. Falo por mim, a maioria de nós não está, nesse momento, em perfeita graça. Nós temos muita coisa que purificar. Muita coisa ainda a curar em nós. E digo mais, muita coisa ainda das desordens do nosso pecado que já nos arrependemos e que estão aí fora. Desordens que nós causamos. Com a nossa incúria, com o nosso pecado, com a nossa mentira. Você se arrependeu no confessionário. Pequei porque menti. Mas os resultados da tua mentira estão aí fora. Me arrependi. Hoje estou na presença de Deus, buscando a Deus. As consequências do teu passado estão aí fora. Pessoas que você prejudicou. Pessoas que você arrastou para o pecado. Pessoas que você arrastou para a lama. Do tempo que você não conhecia Deus e o prejuízo que você causou na vida dos teus filhos, que hoje não querem saber de Deus, a má educação que você não soube dar para eles em Cristo e que hoje eles padecem por causa daquele colégio desgraçado onde você matriculou ele pensando em dinheiro, pensando somente no sucesso financeiro dele, e hoje, por causa das coisas que ele aprendeu naquela faculdade que você pagou, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum temor. E hoje seu filho está... Então, veja bem, então não é verdade que você não tenha coisas para resolver aqui nessa vida. Ah, mas eu me arrependi. A graça de Cristo, o sangue de Cristo não é suficiente? Sim, a graça de Cristo é suficiente, absolutamente suficiente para te salvar. Mas as consequências do que você fez estão aí fora. E é preciso que você pague, que você conserte, que você dê conta por Cristo, pela graça de Cristo, de consertar. Eu pergunto, você vai ter tempo de consertar? Você vai ter tempo de organizar todas estas penalidades, todas estas culpas, tudo isso que ficou para trás? É essa a doutrina que hoje nós celebramos. Hoje, nós estamos aqui para celebrar as almas do purgatório. Essa é a missa das almas do purgatório. Essa é a missa da igreja padecente. Existe uma missa no ano, é essa missa, do dia 2 de novembro, em que nós celebramos aqueles que estão salvos. Estão salvos, porque só há uma porta de saída no purgatório, e é para o céu. Quem está no purgatório está caminhando para a glória, está caminhando para a redenção, para a glória do céu. Contudo, resolvendo no fogo do amor de Deus, no fogo do coração de Jesus, queimando todas estas palhas, todas essas porcarias que foram grudadas na nossa concupiscência, todas essas consequências nefastas que nós fomos deixando para trás, sem conserto, às vezes inclusive sem consciência, que do outro lado, na vida eterna,
Como num filme, isso é uma comparação, por óbvio. Como num filme, nós teremos consciência e veremos. Tal como foi. Tal como é. Só de dizer isso, eu me assusto. Eu vou ver tudo como Deus viu. Eu vou enxergar tudo como Deus enxergou. Eu vou ver as consequências, eu vou entender as consequências de todas as minhas ações. Principalmente aquelas para as quais eu não dei atenção e nem conta. Porque eu tenho consciência de que eu não dei conta. De que o amor de Jesus é infinitamente superior do que o meu arrependimento. Que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, dela eu não sou merecedor. Quando você e eu nos aproximamos de Deus, o nosso coração queima. Quem aqui já sentiu a lágrima escorrer dos olhos, do arrependimento do pecado, da dor de ter causado o mal a alguém? É que nós vivemos num mundo tão anestesiado em relação ao pecado, que as pessoas pecam e desobedecem a Deus como se nada fosse. Nós vemos o próximo, o irmão, sendo prejudicado, e as pessoas que prejudicam como se nada tivessem feito. Vocês viram o que aconteceu no 6, no Alpha 6, agora no Halloween? Uma cena demoníaca que foi encenada no 6. Trouxeram lá um grupo de, aspas, teatro, para fazer uma cena do demônio tendo um filho, parindo um filho, mas com uma cena, com sangue, com tudo que você possa imaginar, na frente das crianças. Sim. E depois que o demônio paria, com uma cena de parir, ele matava o bebê, enforcando o bebê que nasceu nas próprias tripas, no cordão umbilical, na frente de criança. E aqueles que faziam isso, achavam isso muito normal, muito pitoresco, terror, Halloween. As crianças horrorizadas assistindo aquilo. Tem filme sobre isso. E tem processo no Ministério Público em relação a isso. E tem o perdão do condomínio dizendo que não sabia disso, como sempre. Mas isto que eu acabei de dizer, que choca, porque isso foi feito aqui, dentro de Alphaville, aqui perto de nós. Essa é a realidade da nossa sociedade. É assim que vive o mundo. Os pequenos são escandalizados. As crianças são expostas à maldade. O mundo expõe aos inocentes, aos carentes, aos pobres, aos excluídos, toda a sua maldade, sem nenhum remorso. Como se tudo isso fosse de boa, como se tudo isso fosse normal. Não precisa ir para longe. Basta ligar o aparelho de TV e entrar em um episódio ou outro da Netflix. Isso está dentro da nossa casa. Não está só na nossa casa. Isso está ao alcance da nossa mão no tablet, no celular. A maldade, a perfídia desse mundo. Meus irmãos, isso vai ficar assim? Essa conta vai ficar desse jeito? Não há purificação? Não haverá uma purgação? Deus não haverá de tirar essa maldade do coração de gente inocente que foi traumatizada por isso. No dia do juízo particular, no dia da nossa morte, as crianças que foram expostas a esse trauma terão a visão do que isso lhes causou em vida. Do que elas vão arrastar pelo resto da vida por causa dessa visão. Não, porque para você isso não é nada. Isso é uma besteira, isso não é nada. A criança que recebeu esse impacto maligno vai arrastar pelo resto da vida, por toda a vida, o impacto dessa visão, o trauma dessa visão, a contaminação diabólica dessa visão. E muita coisa que não se ajustará na vida dessa criança. Não é culpa dela, propriamente. Veja, isso vai ficar claro numa terapia, pode ser.
Ficará claro numa oração de cura e libertação? Pode ser, mas para alguns será só depois da morte. Será na visão do purgatório, na purificação. Quando Deus disser, meu filho, isso é para mim, Deus vai falar comigo. Olha o que se passou na tua vida. Olha o que você viveu de maldade, de impureza, de ódio que se derramou sobre você. E quanta maldade do que caiu sobre você prejudicou o teu caminho. Por isso que você pôde se arrepender na última hora, como o bom ladrão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus sabe o que cada um de nós passou e que nós somos capazes. Deus nos dá essa graça, essa capacidade de, mesmo tendo passado por tudo que nós passamos, de um verdadeiro arrependimento. Alguns, nós que estamos aqui, já agora, nesse momento, pedindo a misericórdia de Deus, abrindo os nossos corações. Mas percebam que algumas coisas se arrastam dentro de nós. Algumas más inclinações, concupiscência, assim que a Bíblia chama, não sei se vocês percebem isso, ficam ali, como que apontando o dedo, como que um anjo de Satanás, diz o apóstolo Paulo, a nos esbofetear, como um espinho na carne, como uma doença que está curada, mas está ali como ferida, marcando a nossa história. Quantos dos nossos irmãos partiram desta vida com essas más resoluções, com isso mal resolvido, melhor dizendo, e que nesse momento estão sendo purificadas no amor de Deus. Isso é o purgatório. O purgatório é uma questão de justiça. Compreende isso? Senhor, veja, quem está no purgatório deseja essa purificação. Isso é uma outra besteira. Santa Catarina de Gênova, numa fala dela, num texto, ela diz exatamente isso, que isso é uma bobagem, que a gente pense que quem está no purgatório não deseja essa purificação. Deseja. Claro que o anseio das almas do purgatório, dos nossos irmãos que estão em purificação, é ver Deus o mais breve possível. Mas eles não querem ver Deus sem essa purificação, e nem podem. Então é uma dor terrível. É uma dor terrível. A pior dor que se possa viver nessa terra é incomparavelmente menor do que a dor espiritual. Porque se trata da dor da alma. A dor física é nada perto da dor da alma. E essa dor é a que vai purificando. É a dor do amor. Porque o amor dói. O amor verdadeiro dói. Quem aqui é mãe, quem aqui é uma esposa de verdade, sabe que o amor verdadeiro dói. Você já teve um filho enfermo? Você já viu uma pessoa que você ama sofrer? Dói na alma. Dói mais na sua alma do que na dor física daquela pessoa. A mãe e o filho e o marido e a esposa diz, se pudesse tirar com a mão aquela dor do filho inocente, que nem sabe que dor é essa, e trazer para ela. É isso que Deus está fazendo. Purificando a alma da pessoa. Por uma dor de amor. Por uma dor de quem ama. Essa dor, claro que já se dá, já se vai fazendo em vida. Quando a pessoa adoece, quando a pessoa sofre aqui, humilhação, enfim. As dores da vida já é um tipo de purgatório. Mas como a dor física, em comparação, a dor que purifica, que é a dor do amor, é muito pequena, não é verdade que porque alguém sofreu muito, foi muito santa, já está no céu. Isso é cuidado com essa ideia. Muito cuidado com isso. Minha mãe foi uma santa. Eu celebrei ontem os 3 meses do seu falecimento, aqui na missa do meio-dia. Pedi para as pessoas que estavam, olha, se você não tem nenhuma intenção assim em particular,
eu peço que você ofereça comigo essa missa em sufrágio da alma da minha mãe, que hoje, há 3 meses, faleceu. Para que pedir sufrágio pela mãe do padre Ubirajara, que sofreu durante 5 meses um câncer terrível, que destruiu fisicamente a vida dela, uma pessoa que não teve uma palavra de reclamação, só falava de Deus e rezava, que só instruiu os filhos na presença de Deus. É óbvio que ela está no céu. Você é louco de falar uma coisa dessa? Mesmo que ela esteja no céu, e eu creio nisso, a minha obrigação de filho é prestar a minha obrigação de filho, é fazer a minha obrigação de filho, de rezar pela salvação eterna da minha mãe. A igreja não canonizou a Dona Dalva. Não houve uma canonização dela. Então seria da minha parte temerário não rezar em sufrágio da alma da minha mãe. Mesmo porque se ela tenha passado um único instante, 1 segundo no purgatório, ela saiu porque nós estamos oferecendo sufrágios pela alma dela. Quem está no purgatório não pode fazer mais nada por si. Somos nós, a igreja militante, somos nós, a igreja da terra, somos nós os filhos, eu, Biraci, Biratã, somos nós que sufragamos, que acompanhamos com o nosso amor e as nossas orações essa travessia, essa passagem. Um filho vai dizer, eu não tenho, poxa vida, já quantas vezes eu atendi aqui. Podia ter feito pelo meu pai, mas não fiz, Padre Ubirajara. E tenho aqui agora o choro, a lágrima. E aí eu repito como São João Crisóstomo, troque sua lágrima por oração. Poupe as suas lágrimas e transforme suas lágrimas em oração. Essa choração, ou como uma outra, que tempo agora veio conversar comigo, católica, o marido é ministro da Eucaristia, ministro da palavra na cidade deles. Ah, meu filho morreu de um acidente terrível, mas eu choro muito, estou aqui de luto, mas vamos esperar, porque eu sei que agora ele está dormindo, esperando o dia do juízo final. Que doutrina é essa? Protestante. Quem dorme é o corpo. O corpo é que descansa. Esse corpo aqui precisa de descanso. Esse corpo aqui físico vai ressuscitar no último dia, no juízo final, na ressurreição da carne. Mas o teu filho está vivo. A alma não morre, a alma não dorme. Então, como o filho está dormindo, então ela não reza pela alma dele. Ela não aplica sufrágio pela alma dele, porque o filho está dormindo. E aí o que tinha que ser feito já foi. Veja os equívocos. Isso é contaminação de falsa doutrina protestante dentro da Igreja Católica. Ela deve ter ouvido isso de algum evangélico, de algum protestante, assimilou, e o filho, que provavelmente está no purgatório, como todos nós estaremos, a maioria de nós, 99%, não recebe as orações da mãe. Da mãe. Porque a mãe acredita que ele está dormindo e não há o que ser feito. O que eu podia fazer, eu fiz em vida. Eu disse, não, você ainda pode fazer pelo seu filho. Você ainda pode amá-lo, socorrê-lo, estar próxima dele, pelo poder da oração. E a oração mais perfeita, que é a Santa Missa. Então, não, a sua missão não terminou com a sua mãe, a sua missão não terminou com seu irmão, com seu filho, a sua oração ainda é importante, o seu amor é fundamental, a sua presença ofertando a Santa Missa, esmolas e as indulgências desse dia. Porque quem se confessou, terminada essa missa, nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e o Credo, nas intenções do Santo Padre, o Papa, e aplicar a indulgência plenária desse dia, por esta alma em particular. E em cada missa que você for durante essa semana, você vai poder ir aplicando, porque esta semana toda, o mês de novembro, né, é todo ele indulgenciado. Quem vai ao cemitério também fazer uma visita, essa visita é indulgenciada. Usar os meios que a igreja nos dá.
a graça de Cristo, que é superabundante, os méritos de Nossa Senhora, os méritos dos anjos, dos santos. Como assim eu não posso fazer mais nada? Finalizo convidando você, meu irmão e minha irmã, a ter um profundo amor pelas almas do purgatório. Todos os santos, padres da igreja, são unânimes que as almas do purgatório, elas serão eternamente gratas pelas orações que elas recebem. E depois, uma vez, na glória do céu, junto de Deus, elas criam conosco um vínculo ainda maior do que existia aqui nesta terra, intercedendo por nós, porque aí sim, só no céu é possível interceder pelos da terra. Amanhã, a missa dos que estão no céu. Amanhã, a missa de todos os santos, inclusive daqueles que não são canonizados e estão na glória de Deus. Aqueles que nada podiam fazer, porque estavam em purificação, uma vez entrando na glória do céu, retribuem, rezando e intercedendo por nós. Essa é a chamada comunhão dos santos. Uma e única igreja, em 3 estados diferentes. Aqui na terra, no purgatório e na glória do céu. E as 3 igrejas, que é a única e mesma igreja, os 3 estados de igreja, em comunhão de amor, de intercessão, de ajuda, de mútua cooperação. Senhor nosso Deus e Pai, nós te apresentamos as almas de nossos irmãos que na vida tiveram suas fraquezas, carregaram suas misérias, mas que hoje nós cremos, Senhor, que a Tua graça pode alcançá-los. Alcançá-los no último instante de suas vidas, dando-lhes um arrependimento perfeito. Sim, Senhor, a graça de um sacerdote que pudesse ter levado o que levou até essa pessoa, mesmo aquela que estava em coma profundo, a unção dos enfermos, a absolvição geral, a indulgência plenária, mas também de um modo especial aqueles que não tiveram essa graça, que morreram no abandono, no esquecimento, sem padre, sem uma oração, sem vela, sem nada, sem ninguém, Jesus. Visita, Senhor, as almas mais necessitadas, as almas mais abandonadas. Dai-nos, Senhor, um profundo amor pelas almas do purgatório, pelas almas que estão em purificação. E assim, Senhor, quando chegar a minha hora, quando chegar a minha morte, que eu não seja esquecido, Jesus, mas que eu seja também socorrido pela Tua graça, socorrido pelos sacramentos e principalmente pela lembrança daqueles que ficaram, de rezarem por mim. Assim seja. Amém. Amém.